Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras de caminhada espírita, de caminhada cristã. Mais uma vez estamos aqui tendo a gloriosa, a grandiosa oportunidade de trazer um pouquinho da doutrina espírita, as nossas parcas reflexões, mas um desejo ardente de que faça sentido na sua vida. E hoje um tema muito importante, a gente vai falar dos relacionamentos familiares e o espiritismo. Esse estudo vai ser gravado para o Centro Espírita Cristão Zico Horta, Centro Cristão Espírita Zico Horta e o Centro Espírita Irmã Laura em Volta Redonda. Também é uma casa muito acolhedora e que a gente tem a oportunidade de, sempre que possível, colaborar. Então, para começar esse estudo, eu queria trazer uma reflexão que está na revista O Reformador de abril de 2020, né? Que ela vem, o título dela é assim, Vivenciar os ensinos do Mestre. Nunca esteve tão, vamos dizer assim, na moda, tão necessário, melhor colocando, a gente está fazendo essa vivência, né? Inclusive a FEB traz, nesse ano de 2020, a proposta do estudo do Evangelho Redivivo, ou seja, o Evangelho realmente colocado em prática, trago para o nosso dia a dia de verdade. E casando com esse caminho que temos que tomar, invariavelmente, esse artigo da revista Reformador, Vivenciar os Ensinos do Mestre, ele vem colocando para nós o Espiritismo dividido em três partes, em partes temporais. Ele coloca que os primeiros anos do Espiritismo, ele vai colocando em bloco de 70 anos, mais ou menos. É o da implantação. Allan Kardec, né, com a pleiade do Espírito de Verdade, faz o trabalho que todos nós conhecemos, né, e inicia ali a implantação e uma parte da divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, todo o Pentateuco. A partir daí, vem o segundo passo do Espiritismo, que é realmente a divulgação. E aí esse período teria como baluarte Chico Xavier, que foi a maior mediunidade até o momento conhecida no planeta. E essa divulgação, né, capitaneada por Chico, ela vai ganhando corpo, ela chega a locais diversos do globo, né, através dos livros que foram a abundância que veio do mundo espiritual, captada por Chico, né, Emmanuel, o grande mentor espiritual desse irmão, desse trabalhador. E todo esse farto material de estudo passa a ficar à nossa disposição. E a partir dali, o que passa a se notar? Que o material é farto. As oportunidades de nos engrandecer, de nos instruir, estão ao nosso dispor. Porém, a aplicabilidade dos ensinos ainda é fraca, ainda é pouca. E aí vem o que ele chama de o terceiro passo, que seria a vivência, que aí é capitaneada por cada um de nós, pelos nossos corações. E ele faz analogias muito interessantes. Então, ou seja, a vivência é agora a gente colocar em prática tudo isso. É o que eu acabei de falar, é o Evangelho Redivivo. É a proposta que a FEB, inclusive, vem fazer através de estudos, né, para que a gente entenda o Evangelho de uma forma que a gente aplique. Que a gente saia da letra definitivamente, que isso já é um trabalho do Espiritismo, já é um trabalho do estudo aprofundado da doutrina espírita, mas ainda agora um outro estudo ainda para nos proporcionar. Olha só, o cabedal de coisas que a gente tem para realmente conseguir aplicar o Evangelho de Jesus, um entendimento das leis divinas, né, explicitadas pela doutrina espírita. E ele coloca o seguinte, olha que interessante. Não é mais o tempo do discurso exterior de belas alocuções estéreis, mas sim a introjeção do discurso para dar frutos amadurecidos pela prática do amor ao próximo, com a humildade do servidor do Cristo e com o Evangelho redivivo dos primeiros tempos do cristianismo. Então, olha que maravilhoso, nós estamos agora tendo a oportunidade mais do que nunca de viver, e justamente na transição planetária. Então, esses três blocos eu estou trazendo aqui não como uma verdade absoluta, mas como uma interessantíssima oportunidade
da gente analisar, porque se a gente for fazer uma coisa mais profunda, eu falaria que até existe um período pré-implantação, que foi aquela ebulição de ideias que tomou conta da Europa e da França antes, né, de Allan Kardec. Se a gente pegar as obras A Caminho da Luz, o próprio Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem essas colocações, né? Então, assim, isso é para a gente viver. E olha só que interessante ainda, ele divide essas 3 fases colocando o seguinte: a primeira fase, nós entramos para a doutrina. A segunda fase, a doutrina entrou em nós. E a terceira fase, a doutrina sairá de nós em forma de amor, de caridade, definitivamente de seres novos. A proposta é essa, é nos transformar. O planeta está em transição planetária, muita coisa precisa ser modificada, né, melhorada, aprimorada, de acordo com as leis de amor, de caridade, do perdão. Porém, onde que isso tudo começa? É dentro do coração de cada um de nós. E aí vem um outro estudo muito interessante que a gente precisa fazer disso, é desse impositivo da renovação. Porque como que a gente vai viver o Evangelho? Como que a gente vai aplicar isso na nossa vida se a gente não se renova? Olha que coisa. E aí eu vou trazer aqui Mateus 9, de 16 a 17, a frase do nosso Mestre Jesus. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Curiosamente, eu tenho acompanhado uma novela, uma minissérie, eu não sei definir, que conta a história de Jesus. Em dado momento é aplicado, é trazido esse ensinamento. Eu fiquei curioso, falei, mas eu demorei a entender. Então, com a ajuda de Emmanuel explica isso, colocando para nós, né, por que Jesus fala isso. Por quê? Porque se a gente pegar um copo de água e tornarmos a enchê-lo, ele vai transbordar. Então, qual é o conteúdo desse copo d'água que vai ter de novo? E se essa água tivesse toda suja, toda cheia de barro, essa quantidade de água que entraria aqui em cima, ela permaneceria limpa? É claro que não, né? Então, qual que é a proposta dada aqui por Jesus? E aí fica mais claro ainda na parte do vinho, né? Ou seja, não coloque um vinho velho dentro de uma garrafa, de um recipiente que esteja com o vinho velho. Você vai botar o vinho novo ali, ele vai estragar. Então essa é a proposta nossa, a gente se esvaziar de tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, na maioria dos casos uma podridão, na maioria dos casos dificuldades acerbas, para a gente poder beber dessa água do Evangelho de uma maneira renovada. Então olha a importância da gente deixar para trás todas as dificuldades dessa nossa caminhada, para que aí sim a gente possa fazer diferente, para que aí sim esse Evangelho faça de maneira renovada dentro de nós o efeito na aplicação do dia a dia. Então, olha só, requer rompimento com os antigos padrões comportamentais, para que aí sim a veste velha ou o odre velho fique de lado. Vamos limpar o nosso psiquismo, para que aí sim a gente não faça as transformações sobre as bases antigas. Vamos fazer as transformações sobre bases novas, robustas, para que a gente não corra o risco de, num momento de descontrole, de num momento de ira, a gente não ponha tudo a perder. Porque muitas das vezes, se a gente não tira esse vinho velho de dentro de nós, a mudança ela não é significativa, ela não é robusta, ela não é verdadeira. E no momento de deslize vem à tona tudo aquilo. Todo aquilo que a gente reprime
dentro de nós, a gente esconde aquilo num cantinho, mas uma hora aquilo vem à tona. Então a proposta é tirar, botar isso para fora, é esvaziar, nos esvaziarmos, para que aí sim a gente possa novamente nos alimentar de notícias boas, de leituras edificantes, não é verdade? Então depende da nossa atitude, depende da nossa vontade, depende da gente fazer alguma coisa. E aí eu peguei uma frase utilizada 2 vezes no Evangelho, pelo menos, mas que 2 vezes que ela tem um significado muito grande nas minhas reflexões. E a frase é a seguinte: que queres que eu faça? Então 2 pessoas, 2 seres que participam do Evangelho, em contato direto com Jesus, em diálogos com Jesus, essa frase vem à tona. Então a primeira frase dita é dita pelo próprio Cristo. Quando Bartimeu, cego de Jericó, depois de muito insistir, de muito gritar por ele chega à presença do Cristo e o Cristo pergunta: o que queres que eu faça? Aí o Adnilson até brinca com a gente, mas nossa, mas como ele faz uma pergunta dessa para o cego? O que o cego quer? Ele quer enxergar, lógico. Mas olha a profundidade do nosso mestre. Você quer mesmo ver? Você quer mesmo enxergar? O que você vai fazer com esse dom? Então, o que queres que eu faça, no caso de Bartimeu, cego de Jericó, ela é ampla. E essa pergunta é feita pelo Cristo diariamente para nós. Ele está à nossa disposição para nos ajudar, para nos orientar. Mas existe essa pergunta que faz a cada um de nós: o que queres que eu faça? Qual é a nossa resposta ao Cristo? Queremos que ele não passe de mágica, que através Emmanuel usa um termo de um dos seus livros, através de genuflexório, ou seja, é só ajoelhar e orar que as coisas vão se resolver. É a gente acreditar ainda num passe de mágica? É claro, em nenhum momento eu estou colocando aqui, desvalorizando a oração e a prece. Elas são importantíssimas para nos manter equilibrado, para nos mantermos o contato elevado com a espiritualidade. Porém, a fé sem obras é uma fé morta. Precisamos agir, assim como o cego de Jericó agiu. Porque no momento que Jesus passa, por óbvio ele não está enxergando, mas entende e pressente a presença de Jesus, ele faz quase que um escândalo, ele começa a gritar, ele começa a chamar, e aquilo toca a atenção dos discípulos e de Jesus, que pede que traga até ele. Ou seja, ele se robusteceu, ele acreditou piamente que ele poderia ser curado, e ele saiu da zona de conforto, ele gritou, ele chamou, ele clamou por aquilo. Então o que a gente está fazendo para curar a nossa cegueira? Jesus está de braços abertos esperando. E a outra oportunidade que essa mesma pergunta se faz, aí a pergunta é feita para o Cristo, por Saulo, no momento da sua transformação, no momento da sua estrada de Damasco, que ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Então, Jesus faz essa pergunta para nós, mas nós também devemos fazer para ele, estar com o coração aberto para entender o que a gente precisa fazer. Olha só que via de mão dupla. O que queres que eu faça? Vamos refletir nessa pergunta aí, sendo feita para nós e sendo feita por nós, para ajudar a gente entender qual é o caminho que a gente precisa percorrer, para a gente entender de maneira mais ampla o que o Cristo espera de nós. Porque, como eu disse, às vezes a gente faz a prece, às vezes eu faço, a gente é muita gente, tá, Valdeir? Às vezes eu faço a prece, mas ali é só pedido, é só aquele bate-bola. Eu tô fazendo um silêncio interior para ouvir a espiritualidade falando comigo, para ouvir a resposta de Jesus a essa pergunta. Todos somos capazes de alguma forma colaborar, seja dentro da nossa casa. Muito se discute, a caridade, mas se a gente não faz a caridade dentro da nossa própria casa, nem adianta buscar lá no centro ou aonde quer que seja o que você vai fazer. O primeiro lugar que a gente tem que buscar essa caridade é dentro da nossa casa.
tendo paciência com aquele parente difícil, amando os filhos de uma maneira responsável. A gente vai chegar nesse ponto, porque afinal estamos falando de família. E por que, Rafael, que você está falando isso tudo aí? Qual que é a ligação que você está dizendo aí sobre as fases que o Espiritismo viveu? Estamos na vivência dos ensinos de Jesus, o impositivo da renovação, que é muito importante, para que a gente aplique isso tudo em primeiro lugar dentro do lar, dentro dos nossos relacionamentos familiares. Então essa introdução é para que a gente entre aqui sabendo que dentro da nossa casa é o primeiro lugar que a gente precisa trazer o impositivo da renovação. É o primeiro lugar que a gente vai botar em prática tudo que Jesus nos ensinou. Afinal, esse é o objetivo da família. A gente vai ver aqui algumas colocações no Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, a gente precisa investir imediatamente nisso. A doutrina espírita ela não pode correr risco de se tornar uma linha elitizada de muito saber. Nós vamos voltar lá no farisaísmo. Sei de muita coisa, tenho muita informação, mas a aplicação está perdida. E esse é o momento X da gente fazer isso realmente, corrobora com as 3 fases, né, principal que a gente está vivendo agora, porque a gente precisa exemplificar. E quando eu digo exemplificar, não é só para os filhos pequenos, os filhos já grandes, para um pai, para uma mãe que às vezes pode estar residindo conosco ou próximo da gente. O exemplo arrasta e ele não tem idade para quem que ele vai arrastar. A nossa mudança significativa, esvaziando-nos do que não está bom, trazendo as coisas boas, ela reflete em todos que estão à nossa volta. É percebido a nossa paciência mais larga, é percebido o nosso carinho com atividades pequenas do dia a dia, que muitas das vezes o ser humano reclama de fazer. Esses dias a gente estava fazendo uma reflexão, eu fiz uma analogia do que eu passei aqui com a pia de louça para lavar. Então, às vezes tem uma pia de louça para lavar e o ser humano reclama. Só que em nenhum momento ele pensa o tanto de alimento que teve ali, a fome foi saciada momentos antes. O direcionamento da queixa é justamente na quantidade de louça que vai ter para lavar. Então são nas pequenas coisas dos relacionamentos familiares que a gente vai se ajustando. Ela é a escola primeira, o nosso lar, a nossa casa. E não se engane, ninguém erra de endereço. Ninguém erra de endereço. Ninguém vem para uma família, a cegonha, ela não entrega errado. É tudo muito bem planejado, tudo muito bem olhado pela espiritualidade. Então, meus irmãos, hoje, aí eu falo agora para quem tem os pequenos, a questão do exemplo, aí isso realmente é mais forte. A gente precisa se modificar de verdade no nosso dia a dia para dar o exemplo aos nossos pequenos, para que esse exemplo arraste, para que a gente crie seres com formação moral. Estão os nossos cuidados, principalmente para que tenham formação moral. É importante buscarmos aos nossos filhos que eles tenham um estudo, que eles busquem colocações no mercado de trabalho. Isso é claro, isso é claro. Isso é a lei do trabalho, é necessário, é importante, é uma oportunidade, é um presente de Deus para nós. Porém, só que muito mais importante do que qualquer colocação, de qualquer certificado de faculdade ou de curso, de qualquer coisa, é formarmos cidadãos e cidadãs com a moral elevada, com o senso de ética do dia a dia apurado, entendendo o seu lugar no mundo, entendendo qual é o caminho que necessita percorrer. Cidadãos que venham, que façam essa pergunta ao Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Desde mais novos. Olha que interessante seria os adolescentes, os novos adultos, já se questionando a esse ponto. Então nós, no meu caso, e tantos outros, que têm filho pequeno ou que têm netos, um grande momento, uma grande oportunidade para a gente já
colocar isso devagarzinho na cabeça deles, essa necessidade, essa importância. Vamos em frente. O Livro dos Espíritos, na questão 775. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Olha a resposta. Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, seria o egoísmo, falando mais alto, seríamos abastecer esse egoísmo. Então, vale a pena a gente analisar hoje tantas teorias que estão tendo, inclusive nos meios de, por alguns educadores. Vale a gente lembrar e analisar quais dessas teorias, quais desses pontos estão desvalorizando a família. Porque a família vem recebendo um ataque muito grande nos últimos anos, porque ela é o alicerce maior da sociedade. Ela é a escola primeira desse aprendizado ético-moral, onde os exemplos vão falar mais alto. Então, a vida em família é muito importante, valorizemos isso. Mesmo que a sua ou a minha família tenha problemas, porque todas têm, meus irmãos. Todas têm. Todas têm dificuldade, todas têm parentes, têm pessoas que trazem dificuldades para o nosso entendimento, para a nossa paciência. Muitas das vezes nós somos essas pessoas. Então temos que entender isso também, que nós também promovemos dificuldade de convivência para um e para outro. Isso tudo é natural. Isso tudo é muito natural. O que vai diferenciar é como que a gente encara isso. Como que a gente vai fazer para modificar essa situação no nosso dia a dia, com leveza, com equilíbrio, sendo a pessoa, se for o caso, que vai trazer essa modificação de postura, a pessoa que vai passar a ouvir mais e falar menos, a pessoa que não vai mais elevar o tom de voz, a pessoa que vai olhar com carinho, que vai perdoar um rompante de uma parte ou outra logo em seguida, porque é assim que o nosso Pai maior faz conosco. É assim que o nosso irmão Jesus, nosso irmão mais velho, tem para nós há tantos e tantos séculos de caminhada errônea. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, instruções dos Espíritos, é dada por Santo Agostinho. Convido a você, dá uma leitura, são 5 páginas. Leia esse trecho, leia o capítulo inteiro, leia o Evangelho inteiro. Mas especialmente, já que estamos falando desse assunto, leia. Santo Agostinho vem explicando tudo isso que eu falei aqui, não tem endereço errado. Ninguém cai de paraquedas num lugar que não é para cair. Ao analisar as causas e os efeitos das relações familiares, das formações das famílias, assim como todas as outras espécies das relações humanas, o Espiritismo projeta luz sobre o problema do coração humano. Olha que bonito isso. Então, o Espiritismo está sempre trazendo essa luz. Por quê? Porque ele promove o entendimento. Você vai entender porque às vezes você está com um filho muito difícil. Você vai entender porque às vezes um pai, uma mãe cria empecilhos no relacionamento. Você vai entender por que você cria dificuldades. Porque você às vezes tem uma antipatia que você não sabe explicar. Né? As reencarnações, elas vêm explicando toda essa situação. A nossa necessidade de reajustamento com aquele coração, com aquelas leis que quebramos. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, onde permanece estacionário até que deseje receber a luz. Ou seja, saímos daqui carregando o que a gente pode, defeitos, paixões, virtudes, qualidades, para que lá, no momento e na erraticidade, passamos a entender e nos preparar para novas oportunidades retificadoras. E aonde vão acontecer essas oportunidades retificadoras no primeiro momento? Na nossa família. É onde nós somos recebidos, como crianças, como bebezinhos indefesos que necessitam de cuidados. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, identidade do progresso moral,
e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem. Estou lendo aqui algumas passagens que eu pincelei aqui de Santo Agostinho. Olha que interessante isso daqui. As famílias são formadas por analogia. E essa analogia não são só das coisas boas que a gente gosta, do time de futebol que a gente já gostava desde antes. Não é isso. São analogia dos nossos gostos, dos nossos vícios. E ali estamos juntos para um auxiliando o outro a gente poder combater isso. Então a formação da família, por mais dificultosa que ela seja, ela é uma obra divina, ela é maravilhosa. Ela é a oportunidade bendita de juntos caminharmos, buscando limpar toda a nossa trajetória, eivada de erros, eivada de deslizes. Livro dos Espíritos, voltamos ao Livro dos Espíritos, vai ser um bate-bola aqui, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a parte lá do Santo Agostinho, Instrução dos Espíritos, capítulo 14. Livro dos Espíritos, questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? E aí, o que vocês acham? Você que tem dificuldade com algum filho, você que não tem nenhuma, que vive numa situação muito bacana com seus filhos, é uma missão, não é? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. A resposta do Espírito de Verdade. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que o envolve mais do que pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, o que o torna propício a todas as impressões. Olha só, que a gente já vem falando e casa, olha, a gente vem, às vezes nós, junto daquela mãe, daquele pai, nós fomos motivo de desastres, nós provocamos a situação e aquele coração, entendendo que precisa de reajuste, nos recebe como filhos. E aquele coração que dentro das nossas limitações ainda, poderia ter todos os motivos, né, no seu coração, né, no seu sofrimento, para nos odiar, nos recebe como um serzinho pequeno e indefeso, para cuidar-nos. E olha que oportunidade de aprender a amar. Há muitos há, no entanto, que não cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. É aquilo que a gente já falou. Então, acaba que existe dentro da nossa sociedade uma preocupação muito grande de formar os filhos, de encaminhá-los, e isso é muito válido, é muito importante. Só que ele não pode ser maior do que a formação moral, porque eles se tornam árvores frondosas, bonitas, mas que não dão frutos. E os frutos que a gente precisa dar não é fazer dinheiro, não é nos tornarmos, né, como eu falei, termos certificados de formação disso ou daquilo. Os bons frutos é sim termos esses certificados e utilizarmos eles em prol da sociedade. Nenhum problema de buscar a parte monetária, é a nossa subsistência. Mas em primeiro lugar tem que vir essa formação moral. E aí vem a parte que interessa muito a nós, pais, muito mais, é o alerta. Se este vier a sucumbir por culpa deles, ou seja, esse filho que foi confiado como um serzinho débil e indefeso aos pais, vier a sucumbir por culpa dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. Olha só, gente. Não dá para deixar para depois. Não dá para a gente ficar preocupado se o nosso filho vai achar que a gente é chato. Nós temos que direcionar. Nós temos que botar um pulso firme. Em muitos momentos da nossa vida, essas crianças de hoje em dia, elas são muito tecnológicas, são muito inteligentes. A gente precisa estar dentro desse contexto, colocando direcionamento para que a informação que chegue até eles seja uma informação filtrada, para que não se encham de tanta baboseira, de tanta informação inútil, para que depois não tenha a dificuldade que talvez muito de nós temos de esvaziar o odre para poder colocar
um líquido puro de novo dentro dele. Talvez, se fizermos esse trabalho de uma maneira melhor, eles já vão se enchendo de um líquido cristalino e mais apurado. Ó espíritas, aí voltei lá a Santo Agostinho, compreendei agora o papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. E como que é essa progressão, gente? É a progressão moral, é a educação dos sentimentos, é tornarmos seres realmente responsáveis como um todo. Seres que principalmente fazem a sua parte. Porque, né, o Espiritismo não tem um cunho político, mas também não nos orienta e não nos fortalece a sermos alheios a tudo que acontece. Mas antes de qualquer reclamação, antes de qualquer contexto partidário, de qualquer situação, seja dentro de um condomínio. Às vezes você não gosta do síndico, você não concorda com a administração dele, mas você faz a sua parte. Você coloca o lixo no local certo, no horário certo. Você auxilia com alguma coisa que não seja, né? O que faz de especial? O que você faz de especial? O que você faz? Por que você dá um além, um algo mais? Aonde? Então, antes da gente reclamar de qualquer coisa, antes da gente entender esse contexto que a gente vive, vamos entender que a gente precisa começar por nós. É aqui que a transformação do mundo vai iniciar. Então, o convite é que antes de analisar, antes da gente ir lá, principalmente hoje na internet, né, que ó, é fácil, ninguém está vendo a gente, e a gente detonar A ou B ou qualquer situação que exista, que estejamos envolvidos, vamos perguntar para nós, o que eu estou fazendo para melhorar isso? O que eu estou fazendo para poder ajudar esse contexto? O que eu estou fazendo para me dar o direito de reclamar? Livro dos Espíritos, novamente, questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento dele? Porque podemos talvez ter um entendimento de espíritos, né, que já vêm com um cabedal formado e não há o que os pais possam fazer. Esse menino, essa menina é assim mesmo, não adianta. Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, meus irmãos, temos sim a responsabilidade muito grande e podemos sim trazer boas impressões a esses filhos, por mais difíceis que eles possam ser, em quaisquer quesitos da sua formação, através da educação e do exemplo que arrasta. O Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer as causas das imperfeições da alma humana. E aí a gente lembra de Divaldo, esse ser que faz essa leitura tão magnífica da alma humana, dos sofrimentos, trazendo propostas de renovação, de paz. Por quê? Porque tem, né, todo o conhecimento da doutrina espírita, que ela facilita justamente isso. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Olha só, né, estamos analisando esses comportamentos dos nossos filhos. O que tiver de errado ali, a gente tem que ir podar, é como uma árvore, que ela começa a ter galhos que necessitam da poda. Então, quando a gente perceber que os nossos filhos estão com comportamento escapando por um lado, que não é o que a gente deseja, não é a linha de entendimento evangélica que nós temos, vamos podar. No momento que a gente perceber aquele galho que vai dar frutos, né, que são qualidades, vamos trazer junto uma maneira de potencializar aquilo, de demonstrar, né, que ele entenda que aquela qualidade é muito importante na sua caminhada. O Espírito Camilo, pela mediunidade do Raul Teixeira, ele diz o seguinte: à luz do pensamento espírita, fica muito claro que as existências humanas que se manifestam na Terra obedecem a uma divina programação.
Então é aquilo que a gente falou, né, já um pouquinho atrás. Há uma programação, não há o endereço errado. Então vamos acolher quem está à nossa volta, porque é justamente quem precisa estar. Há um planejamento sobre essa chancela dos mentores. Sempre é assim? Todas são assim? Não, há exceções. Há exceções quando a nossa irresponsabilidade acaba culminando com uma gravidez indesejada. Quando a nossa irresponsabilidade acaba culminando com relacionamentos que não deveriam acontecer. Então vale também aí a gente trazer isso para os jovens, né, quem é pai já do adolescente, do jovem, a importância de entender todo esse contexto, para que não se aventure e não acabe dentro dessas exceções, de trazendo para consigo, para o seio familiar, situações que não estão na programação e que podem muito dificultar a caminhada. Joana de Ângeles, pela mediunidade do nosso querido Divaldo, no livro Constelação Familiar. Comprometidos antes do renascimento, em face de deveres inadiáveis, os espíritos que irão constituir o grupo familiar assumem responsabilidades perante a futura prole, elaborando planos e projetos que se devem concretizar quando da organização carnal, de modo a atender os impositivos da evolução. Há, pois, tanto em relação aos pais quanto aos filhos, metas a serem atingidas, planos a serem seguidos, em função do acordo feito. Esses pais aceitam nos receber como filhos, mas existe um cronograma a ser cumprido. Então o dever não é só dos pais com os filhos também com os pais. Tanto que o capítulo 14 do Evangelho é honrar vosso pai e vossa mãe. A gente não pode, estamos às vezes focando só em pais e filhos, mas a relação de lá para cá também existe. Né? Nós que agora somos filhos, mas já temos uma idade de mais madura, temos que também estar buscando junto dos nossos pais, né, as suas necessidades, estar acompanhando, passando, né, todo o carinho, devolvendo todo o amor que nos foi dado quando ainda éramos serzinhos pequenos e débeis. E aí eu vou trazer um pouquinho desse livro, que é simplesmente magnífico, maravilhoso, da Lúcia Moisés, Deus Confia nos Pais. A gente utilizou esse livro lá nos de coorta, no grupo de pais, e foi fantástico. Eu vou trazer algumas frases dela aqui, para a gente poder finalizar a nossa reflexão aqui. Embora saibamos de tudo isso, ou seja, das reencarnações, as leis que regem o universo, a necessidade de resgate e reajuste que temos um para com os outros, muitas vezes, envolvidos pelos chamamentos da vida, agimos como se ignorássemos. É o tempo dedicado à satisfação dos sentidos, aos cuidados excessivos da aparência, é a busca desenfreada pelos prazeres fugazes e o esquecimento das coisas do espírito que nos levam a caminhar sem a presença de Jesus em nossas vidas. Olha a vigilância, a importância da vigilância. Porque hoje, né, esse chamamento da vida, do mundo moderno, né, das informações em multiplicidade, podemos acabar perdendo esse nosso caminho e dando valor aí, uma aparência, muita preocupação com a aparência, por estar nos padrões exigidos pela TV, pela internet, pela indústria da moda, por essa indústria que hoje também vem de maneira muito agressiva, que é a indústria do bem-estar, né? Das academias, dos suplementos, da alimentação. Nada contra, nem uma vírgula em nada disso. São situações que estão no mundo para nos auxiliar. O que vai valer é a diferença que nós encaramos isso. É o valor exacerbado que damos a essa situação. Esquecendo aí sim de caminhar junto com Jesus. Essa é a fala aqui da nossa irmã Lúcia. Mais do que nunca, nesses idos da modernidade tecnológica, as famílias precisam conhecer a mensagem cristã, especialmente na questão moral. Então, ela tem um outro livro, que agora me fugiu o nome, que ela também aborda
de maneira mais detalhada essa questão tecnológica, né? Da gente ter esse cuidado, a gente perceber o que a gente está expondo da nossa casa de maneira desnecessária. Utilizarmos a internet, utilizarmos os meios de comunicação, as tecnologias a nosso favor. Não a nos trazer momentos de desgosto no futuro próximo. As famílias, como alicerces da sociedade, obedecendo à função divina que lhes foi confiada, devem buscar formar homens de bem, de sucesso espiritual. Deve buscar educar sentimentos. Então, a gente já falou muito sobre isso, né? A educação evangélica vem desde o ventre. E aqui é um ponto que Divaldo toca também nesse livro, Vivências do Amor em Família. É um livro de cabeceira para as famílias, é maravilhoso. Divaldo conta muitas situações aqui que viveu na sua própria família, com as suas irmãs. Teve uma irmã que se suicidou, teve uma irmã que tinha uma dificuldade acerba com o pai, teve um irmão que abandonou a esposa e se encantou com um filho de um casal vizinho. Então ele tem várias histórias pessoais que ele divide conosco e mostra a importância desses relacionamentos familiares, mostra a importância de termos Jesus na nossa vida, na nossa caminhada. E olha que interessante, ó, a educação evangélica vem desde o ventre. Muito se fala assim, o meu filho, eu sou espírita, mas o meu filho, quando ele crescer, quando ele tiver discernimento dele, ele vai decidir o que ele quer da vida. Não, meus irmãos. Porque nós pais, a gente decide o que ele vai comer, nós pais decidimos aonde ele vai estudar, nós pais decidimos o que ele pode assistir, ver, ter acesso, ter contato, onde ele pode ir. Então, quando tiver sobre a nossa tutela, sobre a nossa responsabilidade de escolhas, ele vai ser encaminhado à casa espírita junto conosco, a evangelização. Porém, não adianta querermos encaminhá-lo, largar ele lá no centro e ir para a rua fazer compra, ir para o shopping. Precisamos estar juntos. A criança está lá na evangelização, você está assistindo uma palestra pública, você está no grupo de pais, você está ajudando lá na assistência. O exemplo arrasta, porque essa criança vai se perguntar, meu pai me traz aqui, mas ele não fica? Então, olha só, é uma via de duas mãos mais uma vez. Nós temos que levar, porque é a nossa fé, é o nosso entendimento, é a mensagem cristã sendo plantada nesses coraçõezinhos. E quando sim, ele for mais velho, for um adulto, aí ele vai decidir aonde ele quer ir. Aí tudo bem. Mas ele vai ter plantado dentro do seu coração todo esse cabedal de ensinamentos que o Espiritismo, a evangelização espírita, a mocidade espírita traz de maneira muito, muito importante e significativa. Vale lembrar quais as atividades que influenciamos nas nossas relações familiares. Também já falamos, estamos propondo dentro da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos, quem quer que seja, valores da sociedade ou valores do espírito? Fica essa pergunta para fazermos a nós mesmos a todo momento. O que nos movimenta? O que movimenta a nossa vida? Valores do espírito, valores da sociedade. Desejo ardentemente que nessa conta, mais de 50%, pelo menos, seja valores do espírito. E vou finalizar aqui com Lidiane Barreto. Lidiano Barreto, perdão. Jesus se coloca no caminho e o percorreu para nos chamar. Façamos isso juntos da nossa família. Meus irmãos, muita paz, muita luz. Como eu disse, que essas parcas reflexões possam fazer diferença na maneira que você enxerga os relacionamentos familiares, trazendo mais paciência, mais doçura, mais decisão nos momentos que precisam ter decisão, que precisamos, encaminhar a nossa família, os nossos filhos, os cônjuges, com muito amor, lembrando sempre que o exemplo arrasta. Lembrando sempre que é através do exemplo que vamos trazer para o seio do Evangelho as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes é um filho adolescente que não quer ir, E deixar claro também a importância, meus irmãos, do culto do Evangelho no lar. Poderíamos terminar esse estudo sem falar disso. Aqui no livro Vivências do Amor e Família do Divaldo, ele finaliza o seu livro, ressaltando essa importância.
Então, você está abrindo uma vez por semana, que seja, a porta da sua casa para Jesus entrar? No nosso canal do YouTube, no nosso canal aí do Facebook, do Zico Horta, a gente tem vídeos que ensinam, né, que orientam, tentam auxiliar, incentivar a implantação do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no lar, perdão, dentro das nossas casas. É muito importante. Colheremos só benefícios. Se os familiares ainda não querem, não estão querendo participar, faça sozinho. Aos poucos eles vão chegar ao Evangelho. Tenho certeza disso. As crianças, tragam juntos, tenham paciência, as crianças ficam agitadas. Aos poucos elas vão aprendendo a necessidade e a importância de respeitar aquele momento. Então, meus irmãos, os relacionamentos familiares à luz do Espiritismo. Tragamos o Evangelho para dentro da nossa casa, trazendo a renovação dos nossos corações, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, vivendo o Evangelho de Jesus em primeiro lugar dentro das nossas casas. Um grande abraço e que Jesus envolva-nos hoje e sempre.